Na ilha de Tunguska, uma ilha russa usada como base de submarino, foram encontrados vários documentos contendo informações sobre experiências soviéticas. Os documentos estavam nos aposentos do Dr. Fritz. Pelo que sabemos, ele era um nazista que foi capturado pelos russos. E aqui está o que ele escreveu. Tenho pouco tempo para explicar. Fui levado pelos soviéticos para uma ilha de Tunguska, depois do dia D, em 1944. Me deram ordens para construir uma máquina que pudesse alterar o DNA de suas tropas. Eu lhes disse que fui parte de uma divisão nazista designada a encontrar o vril e de recriar uma substância, usando compostos químicos que eles tinham na estação. Para os nazistas, tudo o que eu precisava fazer era preparar uma substância corrosiva com força suficiente para destruir até mesmo a base deles. Ingênuos demais. Agora, com os soviéticos, as coisas eram diferentes. As substâncias que me deram não eram compostos corrosivos. Tive que aceitá-las. Não deveria fazer muitas perguntas. Combinei o elemento 115 com urânio e plutônio, comprimindo com bário e destilando com vodka. A substância deixou a cobaia 8233-48925 incontrolável. Ele arrancou o próprio braço, abriu o próprio tórax e começou a arrancar e comer os órgãos internos de uma maneira satânica. Talvez eu tenha usado muito plutônio e não comprimi a substância com bário o suficiente. Talvez a vodka fosse desnecessária. De qualquer maneira, a cobaia ainda estava viva e correndo para o deck de observação. O general, então, ordenou seus homens a abrir fogo no animal. Eu disse apenas uma coisa: preciso de mais vodka. Então o general ordenou a tropa a apontarem as armas para mim enquanto eu explicava como os resultados com a cobaia seriam positivos se não tivesse sóbria devido ao sobreaquecimento das moléculas cerebrais. A vodka esfriaria o corpo prematuramente, e se um uniforme de refrigeração fosse construído, os resultados seriam melhores. Então o general providenciou a vinda de um cientista de Chernobyl para que me acompanhasse na construção de um novo uniforme estabilizador. Não tive outra escolha senão concordar. Assim que trouxeram o Dr. Yuri, foi dada uma grande quantidade de nitrogênio, hélio e dióxido de carbono, nitroglicerina, oxigênio e uma câmara de refrigeração. Eu tinha que provocar a morte de Yuri para provar os perigos de terem me posto aqui. Então lhe dei um charuto com uma pequena quantidade de nitroglicerina que pus com uma seringa. Yuri estava com o charuto na mão enquanto estava fora da câmara e sobreviveu à explosão. Não dei muita importância, com certeza achariam que foi um daqueles charutos da CIA que fomos alertados no laboratório nazista. Yuri e eu trabalhamos por mais de 28 horas com o uniforme CPS. São uniformes de preservação criogênica. Quando finalmente terminamos, carregamos o CPS para o general às 5 horas da manhã. Requisitamos um teste imediatamente e o sargento Dmitri se voluntariou para ser a cobaia de teste. Iniciamos às 13. Dmitri recebeu uma injeção com o composto nos braços, panturrilha, pescoço, virilha e abdômen. Ele foi liberado em um ambiente com uma temperatura de menos 100 graus e estava 100% saudável. Ele recebeu o uniforme CPS, foi despressurizado e no momento tudo estava perfeitamente bem. Então ele começou a se transformar. Ele destruiu o uniforme e sua pele endureceu. Seus músculos cresceram intensamente e ele ganhou uma cor avermelhada por causa da grande quantidade de sangue circulando pela pele. Um exoesqueleto começou a se formar em seu corpo e então ele começou a gritar de dor. A transformação foi um completo sucesso, mas não tínhamos contido, controlado e nem tentamos lembrá-lo de quem ele era. A cobaia estava com amnésia e ficou confusa. Ele pulou para o encanamento no teto e o destruiu, alagando-o do 1º ao 5º andar da estação. Com toda a confusão, corri para o meu aposento. Bloqueei a porta e agora tudo que me sobrou foi a minha caneta, alguns papéis e uma SGT-44. Acredito que este seja os meus últimos momentos. No documento, havia manchas de sangue que confirmaram possuir o DNA do Dr. Fritz. Nem a cobaia e nem as amostras de substâncias químicas que ele citou foram encontradas.